2025 de volta para casa e para acolher e receber pessoalmente, presencialmente, Raul Fortes no nosso palco CBN, colocando cultura onde ela merece estar, no centro do nosso faleiro. Raul, boa tarde, que alegria estar aqui dividindo hoje a bancada com você. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN, quem está com a gente também através do YouTube. Muito obrigado pela sua receptividade. Sempre assim, né? Mas agora em especial, aproveitando no melhor dos sentidos, a sua companhia, todas as tardes de segunda-feira, aqui na CBN. Como você falou, cultura é notícia também, né? E notícia boa, e tá na nossa vida de tantas formas. E o Raul tem um critério para escolher, ele que me mandou as pautas já no mês inteiro. Já vou contar que ele é organizado, uma pauta, explicando o porquê de cada assunto, para aproximar você da cultura e ela assim como protagonista toda segunda-feira. Já espalha aí, tá ouvindo no rádio? Filma a gente, tira aquela foto, marca a CBN Cuiabá. Marca o Raul. Como é que o Raul tá lá na rede social? @Raul Fortes, simples assim. Simples, como a vida deve ser. Vamos espalhar esse faleiro. E, Raul, uma segunda-feira, a primeira juntos aqui na bancada, depois de um projeto lindo. E hoje vamos conversar sobre técnicas e cultura da tatuagem. Já vamos fazer um questionamento, uma pergunta para você que me ouve agora. Tem tatuagem? Manda uma foto aqui da sua tatuagem. Tem quantas? Tem dúvida? Tá, acordou hoje pensando em fazer uma? Quer conversar sobre o assunto? Escolheu a dedo, hein? Eu tô aqui na CBN há 4 anos e é a primeira vez que a gente vai fazer um programa sobre a tatuagem. Eu fico feliz porque a CBN, apesar de ainda não ter essa entrevista sobre a tatuagem, abriu as portas, como sempre, para tudo que é importante para a gente, inclusive essa arte moderna, apesar de antiga, né? São mais de 5.000 anos do que se sabe sobre tatuagem, mas aí eu trouxe alguém de uma modernidade incrível, convidei um ser humano de uma luz, de uma técnica também. Eu sou prova disso, tenho tatuagem na pele dessa profissional que é Cissa Forest, tatuadora, é uma artista que tem espaço aqui no palco. Cissa, muito boa tarde, seja bem-vinda ao palco CBN. Muito boa tarde, Raul, obrigada pelo convite. Boa tarde, Marcela, boa tarde a todos os ouvintes. Estou muito feliz e lisonjeada de estar aqui, obrigada pelo convite. É sempre bom falar de tatuagem, principalmente fora do estúdio, né? Eu acho que a arte como um todo, quanto mais ela é difundida de uma forma correta, né? Lógico, é melhor para todo mundo. Muito feliz, né, Raul? Um programa inteirinho para falar desse assunto? Inteirinho, assim, é um assunto que é rico, né? Começar pela história, que são mais de 5.000 anos, a Cissa pode reforçar essa afirmação, de origem egípcia, dos povos da Polinésia também, os indígenas. Mas japoneses também são muito tradicionais na tatuagem. E que de uns anos para cá, aliás, quero que também a Cissa, Marcelo, vão aproveitar para começar dessa parte, que é a parte mais acessível, que todos nós já passamos, a grande maioria da população que está nos ouvindo, que foi uma arte que um certo tempo, Cissa, começar pela parte, entre aspas, ruim, foi marginalizada, né? Muito, muito. A Tanto princípio, que se a gente pegar na história da tatuagem, os japoneses, por exemplo, eles começaram a tatuar como forma de punição. Há mais de 2.000 anos atrás, a gente está falando desse tempo. Então, era uma forma de punição, de punir os criminosos, de marcar a pele dos criminosos para identificar, para separar mesmo um povo do outro. Só que, graças a Deus, tudo evolui na vida e a arte, né, da tatuagem também evolui. E hoje a gente tem a tatuagem quase como um acessório. A gente falou em off aqui, inclusive conversamos com Marcela, que tem gente que não tem gente que tem gente que tem muita, gente que tem pouca. Mas Sim. O principal motivo da tatuagem na minha visão, Cissa, você pode nos ajudar e reafirmar ou recolocar opiniões sobre, é uma forma de eternizar momentos, simbolizar família, amigos, lugares, é por aí? Eu costumo falar para todo mundo que a tatuagem, ela conta a nossa história. Então, assim, de tudo. As pessoas procuram para eternizar um amor, uma dor, uma viagem, um sonho, uma perda, né? São vários momentos. Desde um pet, o filho, a viagem dos sonhos que você conseguiu realizar, uma promoção no emprego. É muita coisa. E é incrível. O mundo da tatuagem, ele é muito grande e ele é muito vasto.
E eu tô curiosa aqui, Raul, a gente está fazendo um apanhado sobre a evolução, os registros, o que representa. E eu quero conhecer um pouco da sua história. Como é que você encontra a tatuagem, esse dom, esse talento, esse amor, essa conexão? Conta pra gente um pouco da sua história, imprimindo histórias e sentimentos das pessoas. Eu vou contar um pouco da minha história. Primeiramente, eu vim da área da saúde. Eu sou fisioterapeuta de formação acadêmica. Atuei na minha área há 5 anos. E na época, isso há 12 anos atrás, eu não estava muito feliz na físio. E a tatuagem apareceu na minha vida como um presente, que eu abracei. Eu poderia não ter abraçado, mas eu abracei com unhas e dentes. E eu fiz daquilo minha vida mesmo. Eu me joguei e eu pensei, o que pode dar errado? Se der errado, eu recomeço de novo, né? Eu começo outra vez, eu vou para outra área. E a tatuagem realmente veio como um presente. E passou um tempo, eu abandonei a físio, porque eu não queria fazer 2 coisas meia boca, né? Queria fazer uma coisa bem feita. E aí eu abri mão da fisioterapia e abri meu estúdio e cá estou 10 anos depois. Ano que vem eu vou completar 10 anos de estúdio já. Caramba! Raul Fortes, esse talento, essa voz, ele abre a boca e fala, ô, bênção. E você, né? Porque é um talento manual, muito delicado. Você descobriu pequenininha esse talento? Já falavam para você? Não. Quando a tatuagem apareceu na minha vida, a primeira coisa que eu falei, não tenho dom. Isso precisa de dom. A pessoa precisa nascer com isso interiorizado. Eu não sabia nem desenhar um boneco de palito, para vocês terem noção. Essa é a realidade. E aí a pessoa falou para mim, você não precisa necessariamente ter um dom, você precisa ser persistente. Aí eu pensei, persistente eu sou, então eu vou tentar. E aí a arte, o desenho, ele foi se aprimorando com o tempo. Tem 2 formas de você aprender a tatuar. Ou você nasce com o desenho, né, já com um dom ali de saber desenhar e depois aprende a técnica de pigmentar a pele. Ou eu fiz o inverso. Eu aprendi primeiro a técnica da pigmentação e o desenho veio fluindo com o tempo, ao longo desses anos. Isso eu estou surpreso, porque eu te conheço há alguns anos, pouquíssimo tempo, na verdade, dentro do que diz respeito à sua vida com a tatuagem. Eu não imaginava que, porque eu conheço as suas tatuagens, tenho uma, e é tão bom o teu desenho, é tão bem feito, é um detalhe, a gente falou sobre o detalhe leve, suave, bonito, assim, e me surpreendeu. Raul, eu acho que muito mais que ser um especialista em desenho, em arte, a gente como tatuador, eu entendo assim, pelo menos, a gente precisa ser humano e respeitar muito o momento da pessoa. E primeiro de tudo, a gente precisa ser especialista em sentimento. É colocar a pessoa sentada, é entender o que ela quer com aquela tatuagem, o que ela busca, o que para ela significa. E aí sim a gente vai pensar numa técnica, num desenho, numa cor e passar isso para a pele da melhor maneira possível. Tá vendo? Ela é tão boa no que faz que você imaginou que fosse o contrário, Exatamente. Né? Mas eu tô quase te convencendo a fazer uma. Tá quase. Eu sou uma das poucas pessoas que não tenho nenhuma, zerinho. Mamãe tá assistindo esse programa, viu, César? Mas eu tô quase cedendo aqui ao seu talento e à sua energia. Porque eu sou muito de energia, né, Raul? Somos. E ela tem uma energia tão boa, um amor, uma verdade, quando fala do que faz com essa entrega. E eu fiquei curiosa aqui para saber, você topa a gente perguntar para ela, Raul, qual foi a primeira tatuagem que ela fez, já que ela inverteu a ordem da coisa? Topo, de repente, quem sabe ela até tem o número de tatuagens já feitas nessa década enquanto tatuadora. Você sabe que eu gostaria de ter esse número e eu não tenho. Mas e a primeira tatuagem, lembra? Claro que lembro. Na época eu estava treinando ainda e talvez os ouvintes não saibam e nem vocês, na época a gente treinava em pele de porco. Olha não só. Sabia. Existem, né, na verdade até hoje, mas na época, 10 anos atrás, era muito precário os materiais. E era muito ruim. A gente tinha umas peles artificiais que a gente comprava, colocava na bancada e tatuava. Só que aquilo era horroroso. Era duro, era borrachento. Enfim, não era parecido com a pele. E a pele de porco, ela tem 89% de compatibilidade com a pele humana. Olha só. Então, dava um trabalho danado. Comprava a pele, tirava toda a gordura, tratava, limpava, congelava e tatuava. E eu estava nesse período de estudo, quando, na época, uma amiga minha falou, faz uma tatuagem em mim? Aí eu falei, não, eu ainda estou aprendendo. E ela falou, eu confio em você. Você vai fazer a sua primeira tatuagem vai ser em mim.
E na hora, eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida. Eu sou capaz de lembrar da sensação. Eu pensei, eu vou acabar com a pele da garota e ainda vou perder a amizade dela. Oh, meu Deus. E no final deu tudo certo. Eu demorei... A gente fez uma florzinha linda, toda coloridinha. Essa flor existe até hoje. Ela não cobriu, a flor tá lá do jeito que eu fiz. E ela mora na Califórnia hoje em dia. E... Como é o nome dessa amiga? Carolina. Carolina. Por mais pessoas como você que acreditam, que dão a primeira oportunidade, Obrigada, deu tudo certo. Carol. Muito obrigado, Carol, porque você fez o Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, ter uma tatuadora das melhores e incentivar outras pessoas também através dessa história da Cissa, certamente acontecerá, né? Um incentivo de mudar de profissão, de estudar antes de acontecer a tatuagem e de ter amigos prontos ali para encarar o processo do artista. Sensacional. Verdade. Cissa, você já falou de algumas coisas aí que perguntamos e também naturalmente através do teu pensamento de entender o processo artístico, de entender como se tornar esse profissional, de entender também os desejos de tatuagens, os porquês das tatuagens, né? Mas eu queria que você falasse da importância que as pessoas estão ouvindo, certamente várias pessoas vão querer se tatuar, seja com a Cissa ou com outro tatuador. Amém, tomara. O que seria necessário, qual é o cuidado que deve se ter ao procurar um bom profissional, entrar no estúdio e entender, bom, esse profissional eu posso fazer com ele ou não, e também sobre cuidados com o antes e o pós-tatuagens, por favor. Tá, vamos começar pelo começo. A pessoa que não tem tatuagem e quer fazer a primeira tatuagem. Eu recebo muita mensagem no celular, no Instagram, no WhatsApp. Eu quero fazer uma tatuagem, mas eu tô sem ideia. A primeira coisa que eu falo para a pessoa é: procure um porquê, um para quê e um sentimento. Eu sou uma tatuadora à moda antiga. Eu não tenho um instinto de vendedora. Eu acho que a tatuagem tem que vir do coração. Ela tem que ter um significado. Porque senão, a pessoa que se tatua sem motivo, sem significado, é um belo candidato a ir procurar um laser, a olhar para o braço, para a tatuagem e falar: nossa, por quê? Não faz mais sentido. Me arrependi, não faz mais, né? Não tem nada a ver mais comigo. Então, o primeiro de tudo é interiorizar isso. Procurar um porquê, para quê. Fujam de tatuagem de moda. A moda passa e a tatuagem fica, gente. Isso é muito comum acontecer. Sobre escolha de bom profissional. Eu sempre gosto de falar, a Marcela falou assim sobre energia. Tatuagem é assim, tatuagem é energia. Muito mais que colocar tinta na pele de uma pessoa, eu gosto de entregar uma boa experiência. Porque a pessoa vai lembrar, vai estar com a tatuagem para o resto da vida. Essa é a grande verdade. E eu quero que ela olhe para a tatuagem todos os dias, ou daqui 10, 15 anos, com uma boa lembrança de mim também. Daquele momento que foi especial para ela, daquele momento em que ela marcou algo especial na pele dela. Então, escolham profissionais que vocês principalmente se identifiquem. Já aconteceu com vocês, por exemplo, recebi uma indicação de um médico. Vou pegar um médico aqui, um assunto aleatório. Um médico. Nossa, ele é maravilhoso, ele é o rei do Instagram, ele tem milhões de seguidores. Você vai, marca a tua consulta e você não gosta do médico. Acontece. Sim. Às vezes o que é bom para a pessoa não é bom para o outro. E tatuador é assim. Você precisa confiar. Porque você vai entregar sua pele para ele, literalmente, né? E essa confiança, se ela passa pelo talento, por um estilo, pela técnica e também asepsia, né? A gente precisa ter esse cuidado, essa atenção. Com certeza. Pesquisar sobre o profissional é muito importante. Com certeza. Hoje, os estúdios de tatuagem, eles são fiscalizados, né? A gente precisa de alvará, de funcionamento, de alvará sanitário. Todo o material que a gente usa no cliente, a gente precisa abrir na frente do cliente. A gente descarta esse material, que é um material considerado um material infeccioso hospitalar, num lugar próprio, que a gente paga uma empresa para fazer essa coleta. Então, é muito sério, Tem que estar atento. Você que está com vontade, a gente está despertando. Para falar em despertando, Raul, Cissa, olha só. Tem gente participando, manda para cá a sua pergunta, a sua dúvida, a foto da sua tatuagem. A gente já recebeu aqui... cadê o nome dele? O André
que eu acho que é tatuagem sua, Cissa, é maravilhosa. É sua, né? O André é meu melhor amigo, melhor arquiteto de Cuiabá, inclusive. Explica Casa 1604. Explica essa tatuagem do André. Essa tatuagem, gente, o André é meu amigo há 20 anos. Anderson, fecha aqui na tatuagem do André, por favor, pra gente mostrar um pouco do traço da Cissa também. Conta, pode contar. O André é meu amigo há 20 anos. E muito antes de eu virar tatuadora, ele já era meu amigo. E ele não tinha tatuagem alguma e nem pretendia fazer tatuagem. E ele montou o escritório dele, na época chamava 1404. E isso é a logo do escritório dele. Se você virar assim, você vai ver que é um 1604. Gente, que Genial. Para quem tá perguntando, o seu traço é uma característica, é traço fino, é isso? Traço fino, é. Você que tá Traço querendo. fino. Ai, gente, tá me dando uma coceira aqui, ó. Quem mais? Olha aqui, o Júlio César mandou pra você ver. Quando eu falei pra minha mãe que todo mundo tá fazendo tatu, eu sou da opinião, já viu Ferrari usando adesivo? Ai, a tatuagem que ele fez quando a filha nasceu. Ó, tá lá a tatuagem. Essa tatuagem aí, muita gente me mandou no Instagram recentemente, que é a marca do chinelo havaiana na costela. Alguém já pediu pra você fazer? A do chinelo havaiana? Ainda não. Se pedir, você faz isso? Faço, se significar pra Você pessoa. já levou uma tatuagem dessa? Não levei. Nunca levou Nunca um chinelo? levei, Não é né? possível. Olha, Era muito bom moço, bonzinho, assim. então, hein? Não era assim, extremamente o bom moço, mas minha mãe era de castigo, que era pior pra mim, né? Não vai fazer, Dirigindo não vai sair. assim, sua mãe nunca voltou aqui pra trás de uma Havaiana, bem no meio da lá. Nossa, minha mãe mamãe nunca me bateu. dirigindo. Não, bater não, mas uma. Mas nem uma Havaiana, não voou nada. E era sempre dirigindo, deixava Talvez ligava até- com o irmão no banco Onde de a mão trás. pegava. Talvez eu até preferisse do que ficar um dia inteiro de castigo sem poder fazer as coisas que eu mais gostava. Como é o nome da sua mãe? Beatriz, nascida no Hospital Geral. Ai, meu Ela escutou o programa passado e falou: filho, mas eu também nasci como você não falou que eu nasci também no Hospital Geral. Maravilhosa, nunca errou, dona Beatriz. Dona Beatriz, espera que a nossa camiseta tá chegando, hein? Ela Vou levar cobrou pra já. sua mãe. Ela cobrou. Olha só, tem aqui uma pergunta que eu adorei. O Jairo tá falando. Marcela, boa tarde. Pergunta pra convidada se é possível fazer uma tatuagem na cabeça. É possível. É possível, eu já Ele é tatuei a careca? cabeça. Deixa eu ver. Porque eu já tenho alguns amigos, alguns amigos que Seu têm Jairo, algumas... pode tatuar essa cabecinha aqui? Pode. Pode, seu Jairo. Pode, inclusive eu já tatuei uma cabeça, não foram muitas, acho que foram 2, 3 nesses anos, mas a primeira eu lembro, que era um jogador de futebol, ele tinha o corpo todo tatuado já e restou quase que só a cabeça. E a gente fez uma tatuagem linda pro irmão dele, era uma homenagem pro irmão dele, era uma asa com uma frase. E aí passou um tempo, eu vi ele no Instagram, ele tinha deixado o cabelo crescer. Eu falei, ei, raspa essa cabeça, cadê minha tatuagem? Valoriza meu trabalho, não é Poxa. assim? Cissa, tem gente já mandando mensagem para mim, um amigo, perguntando sobre o seu Instagram. A gente tem falado do seu trabalho. Quem quiser entrar em Já vou contato, seguir já agora, ao direto, vivo. @Cissa Tatu. SISSA. SISSA Tatu. Isso. Cissa Tatu no Instagram, que aí você vai ver mais detalhes, mais desenhos, mais artes da Cissa e, consequentemente, entrar em contato para marcar o teu horário. E fala pra ela que viu aqui no Palco CBN, né, Raul? Exatamente. Sempre tem coisa Ouvintes tem desconto. boa. Por favor. Maravilhosa. Tem mais perguntas chegando. Agora é a Daniela que está perguntando qual os lugares mais doloridos. Pergunta boa para Boa. tatuagem. Pergunta boa. Ó, primeiro, essa questão de dor varia muito de pessoa para pessoa. Muito mesmo? Muito. Tá. Muito. Mas, assim, os lugares mais conhecidos por serem doloridos. Costela, pé. Pé. Essa parte de dentro do braço, que a pele é bem bíceps, fininha. E lugares próximos a articulações. Então, perto do pulso, perto do cotovelo, ombro, perto do joelho. Entendi. Vamos mudar, então, onde dói menos. Onde dói menos? Braço, antebraço, coxa. Por isso que eu fiz no braço e antebraço, né? Dói menos. Eu tenho no braço, tenho no antebraço. Agora você vai falar, Raul, minha mão é leve ou não é? Ah, sua mão é leve, é verdade. Verdade. Não senti, quase não senti dor, literalmente não. Fiz uma tatuagem 2 semanas, Cissa? 2 semanas. 2 semanas eu fiz uma tatuagem com a Cissa e tranquilo, o resultado tá maravilhoso. Quem me conhece já mostrei, quem não conhece Não, mas quem não depois- conhece vai conhecer agora, que a gente Pronto. vai quebrar o protocolo. Anderson Souza, vamos trabalhar aqui comigo, menino Anderson? Vamos mostrar a tatu nova de Raul Fortes? Peraí. Enquanto ele mostra, Anderson se vira. Deixa eu ajudar você, Raul, Ajuda. aqui. Peraí. Devagar. Aí.
Anderson, dá um close. Enquanto o Anderson foca, conta um pouco da sua tatuagem, da sua escolha, Raul. Ainda está cicatrizando, eu vejo umas pelinhas ali Cicatrizando, ainda. exatamente. A minha escolha, como a Cissa já colocou, a gente procura por conta de perdas, de conquista, de simbologia. Aqui são as coordenadas do acampamento que eu fiz na minha comunidade, Divina Misericórdia, no sítio São José, onde a gente tem um encontro lindo, que todo mundo tem a possibilidade também de aproximar mais, de fazer esse encontro, consequentemente tatuar com a Cissa as coordenadas ou Alô, outras simbologias. campistas. Alô, campistas, ou outras simbologias também, que é um dos objetivos também da tatuagem. Exatamente. Ficou ótimo. Eu tô aqui no meio de 2 campistas e 2 pretinhos, como chamam, Dois né? pretinhos. Dois pretinhos. E esse momento espiritual tão forte, aí você decidiu marcar na pele. Marcar, realmente assim, quem é campista, quem teve a oportunidade do acampamento, o mirim, o juvenil, o faquista e o sênior, entende o que eu estou falando. É uma oportunidade muito boa de mudança de visão da vida, mudança de conhecimento religioso, espiritual, mas principalmente de mudança do ser humano, da sua mudança de chave, da tua vida, das tuas escolhas melhores, né? É um caminho que você pode seguir de forma bem legal, equilibrada, sem deixar de fazer nada do que é bom na tua vida, mas entendendo o que é ruim, entendendo o que é o melhor, que é estar perto de Deus, perto dos irmãos e seguir. Exatamente. A gente ganha uma família linda lá, né? Não uma, várias. Várias, né? A gente vai se encontrando por aí, é muito gostoso. Exatamente. Uma conversa que está te inspirando de muitas formas, né? Ô, sorte a nossa, Palco CBN, que chegou para ficar. Cissa Foreste, tatuadora, é a nossa convidada. Raul Fortes é o protagonista desse palco. A gente faz um intervalo rápido e daqui a pouco tem muito mais faleiro sobre tatuagem nessa segunda-feira. 5 minutos, segunda-feira, 14 de abril de 2025. Seguimos com o nosso Palco CBN, Raul Fortes na bancada e a nossa convidada Cissa Foreste. Hoje o assunto, técnicas e cultura da tatuagem. Você já mandou para cá a sua tatuagem? A sua foto, seu vídeo, a sua pergunta, a sua dúvida, é só participar 99803-5580. Daqui a pouco eu vou colocar a sua pergunta aqui para a Cissa responder. Raul, deixa eu tocar a bola tatuada para você. Obrigado, Marcela. Cissa, seguimos aqui e aí eu quero entender mais sobre essa evolução que você falou um pouco da tatuagem, mas em especial as técnicas, né? A evolução, a internet, a evolução de equipamentos, o que é que ajuda, o que é que atrapalha, o que é que só soma para o teu trabalho, o trabalho de outros colegas de profissão. Antigamente, vou falar de antigamente, um tempo que eu tô na área, né? Sim. 10 anos. A gente via-se muito tatuagem tribal, que são aquelas faixas pretas, cheias de ponta, e muito oriental. Dragão, geisha, carpa. Todo mundo conhece alguém que tem um dragão, um peixe no braço. Todo mundo conhece alguém que tem uma tatuagem dessa. E graças a Deus os novos estilos foram surgindo. E hoje em dia a gente tem estilo para todo gosto. Existem ainda os tribais, os maores, os orientais, mas também existe o black work, o realismo, o neotradicional, o fine line, que é a minha especialidade. Quem gosta de um traço fino, delicado, né? A gente está aí para te salvar. Ouvir você falar sobre os estilos reforça assim na minha mente, acho que de muitos também que estão nos ouvindo, assistindo, que literalmente a tatuagem é uma arte, né? Porque você falou de dois dos termos que você falou, existem na arquitetura, na história da arte, do que eu fiz, educação artística, habitação e música, uma das minhas graduações. E eu estudei isso, sabe? Isso. Sobre linguagens, estilos, né? Que existiam para esculturas, para arquiteturas, né? E de lá atrás, né? E você falar isso reafirma como a tatuagem literalmente é uma arte e ela inclusive tem os seus nichos de trabalho, de traços, de detalhes, e isso para mim é fazer todos nós que tínhamos dúvidas entender que a tatuagem é uma arte que veio, que vai ficar, que vai evoluir junto com o tempo e com a ajuda de todos nós, né? Todos os programas, todos é ótimo. Eu estou no 3º aqui, mas tenho enfatizado em todas as oportunidades aqui na CBN que a gente deve, como cidadãos do bem, consumir a arte em geral, né?
A Cissa é a nossa convidada, mas existem outros tatuadores também com qualidade, não só no nosso estado, fora dele, que você pode procurar e fazer mais consumir. Da mesma forma, ir ao teatro, ouvir a música, Com certeza. frequentar os restaurantes e consequentemente, se alimentar da cultura brasileira produzida, em especial aqui no nosso estado. É que você é familiarizado com o palco, Raul. Você estendeu o seu palco para cá, que aliás demorou para acontecer. E na presença da Cissa, a gente também reverencia aos outros tatuadores, todos que vieram antes, os atuais, aqueles que têm como dom, aqueles que aprimoraram e que realmente vêm se posicionando de uma forma muito linda. Eu vejo evolução, conheço alguns e é importante a gente abrir o espaço. Quando você falou do tribal, eu me lembrei do meu irmão, dos amigos que tinham e era marginalizado. Aí você vai para uma entrevista de emprego, tem que esconder a tatuagem. Se você vai prestar um concurso, hoje na comunicação mesmo, né? Na comunicação, o repórter, o apresentador, a apresentadora, poderia Hoje o cenário mudou muito, tanto que a gente vê artistas tatuados na TV, repórteres nos jornais, na TV. Gente, isso pra gente que é tatuador e vive da arte e quer que essa arte fique difundida o máximo possível, é um avanço, é uma vitória. Toda vez que a gente olha na TV um artista tatuado ou, enfim, em qualquer lugar. Eu vou mais longe sobre a pessoa tatuada, né? Sábado, eu fui fazer um exame de sangue cedinho e o enfermeiro era tatuado. Ai, que delícia. Então, assim, em todas as áreas a gente tem pessoas convivendo com essa arte, né? Eu sempre falo dentro do estúdio para clientes que ainda têm medo, né, de sofrer algum preconceito. Sempre falo, o preconceito ele sempre existiu e provavelmente ele sempre vai existir de alguma classe, né? Vai vir de algumas pessoas. Mas o mundo está aí para mostrar que tatuagem é uma arte, é um adereço e não muda caráter de ninguém. Isso que é o mais legal. E é lindo, né? Olha o traço, eu estava aqui no intervalo. Pena que você não foi ver, vai lá. Qual é o seu arroba, Cissa? @CissaTatu. Entra lá e eu vejo que o olhar das pessoas mudou de apreciarem, de buscarem. Eu vejo fila de espera de tatuadores. Eu vejo... A gente conversava sobre isso ali com amigos do meu marido, com os vizinhos. Hoje... eu acho muito bonito o braço fechado, assim, em tatuagem, e conversava sobre isso, sobre essa quebra de tabu, tanta coisa evoluindo, e esse olhar também. E aqui, você que ainda não entrou no YouTube, vá ver essa tatuadora linda demais, mulher linda, competente, cheia de fé, e com uma arte maravilhosa. Obrigada. Imagina. Entra lá, você ainda não entrou, mais um bom motivo, né, Raul? Exatamente. Você escolheu muito bem a tatuadora. Eu escolhi a dedo mesmo, porque é uma amiga, um profissional de extrema capacidade, como você falou de uma energia, a gente falou de energia aqui, uma energia muito boa, e capaz de atender todos os nossos ouvintes aqui, todo mundo que está nos assistindo também, que for até o estúdio da Cissa, vai sair com um resultado muito bom. Tem Falar mais mensagem? Todo mundo, tem um monte de mensagem. Eu gostei aqui que o Flávio falou assim, Marcela, se eu tatuar o faleiro, você tatua também? Vamos escrever o faleiro assim? Deixar na pele? Eu acho, hein? Flávio, você me Simbologia deu uma boa, ideia. hein? Flávio foi bem. E o Maurício está perguntando, oi, o que é o faleiro? Maurício, faleiro são boas conversas. Faleiro, se você que gosta de uma história, minha avó faleceu há 9 anos, minha avó me criou junto com a minha mãe, eu não tive pai, não conheci o meu pai, e a minha avó todas as vezes que era uma conversa séria, poderia ser boa, ruim, ou eu ia ganhar um agrado, ou ela tinha escondido uma comida no forno para mim, ou era um dinheirinho, ou era uma bronca, mas toda vez que era eu e ela para uma conversa, ela dizia, vem que tem um faleiro com a avó. E aí, quando eu venho para a comunicação, eu perdi minha avó, é uma forma de homenagear, de lembrar de onde eu vim, das boas conversas e da missão de levar essa boa conversa às pessoas. É por isso que chama faleiro. Eu escuto essa história e logo me vem uma tatuagem na cabeça. Tá eu acho que isso dá uma bela tatuagem. Mãe, tá autorizado? Autoriza aí. Ai, tá respondido, Maurício. E o Luciano Ramalho mandou uma pergunta para você, um áudio, vou soltar aqui. Boa tarde, Luciano Ramalho. Tatuagem tá na moda, eu vejo muita gente fazendo tatuagem, eu acho bonito, mas eu não tenho coragem de fazer uma tatuagem. Eu me lembro que meu pai me disse uma vez, falei, pai, posso fazer uma tatuagem? Meus amigos estão fazendo, todos estão fazendo. Meu pai falou pra mim assim, você não é todo mundo. Passou aquela vontade e hoje em dia eu tenho muito medo de fazer uma tatuagem e depois me arrepender ou enjoar dela. Eu tenho visto muita gente retirando tatuagens. E então, como tomar essa decisão?
colocar uma tatuagem no seu corpo para não se arrepender depois? Como tomar essa decisão? Como que é o nome dele? Luciano Ramalho. Luciano, então, como eu já falei aqui agora há pouco, o primeiro conselho para quem quer colocar uma tatuagem no corpo, independente se te falta coragem ou não, é escolher bem essa tatuagem, escolher com o coração. É ter um motivo, é ter um pra quê, é ter um porquê, é ter um sentimento. Fazer essa tatuagem vindo do coração. Sendo assim, a chance de se arrepender é quase zero. Respondido. Tem uma pergunta aqui que faz sentido com a do Luciano também, que quem pergunta aqui, cadê o nome dele? É o Danilo, desculpa, o Danilo que pergunta sobre alergia. Ele fala que tem uma dermatite, uma alergia, mas tem muita vontade também sobre esses cuidados com relação à alergia dos produtos utilizados. Então, todas as tintas que a gente utiliza no estúdio, elas são tintas testadas e aprovadas e tem selo da Anvisa. Então, assim, são todas tintas hipoalergênicas. Inclusive, eu recebo muita gente no estúdio que tem esse histórico alérgico, né? Tem alergia de certas coisas, mulher que tem alergia de esmalte. Na dúvida, eu sempre falo, tudo aqui é testado e tem selo da Anvisa. Na dúvida, eu tiro foto do rótulo da tinta, a gente manda para dermatologista da pessoa, mas em 10 anos, ninguém teve alergia da tinta. Ai, que boa notícia. Maravilha. Cissa, tem também um amigo aqui, o Rodrigo. Rodrigo, obrigado, meu irmão. Mandou uma mensagem perguntando, você já falou alguma coisa sobre, mas qual é a tatuagem mais popular hoje, do que vai até você, o estilo ou o desenho, enfim. Nesse sentido, o que é que você destaca? Eu vou trazer para o meu nicho, que Sim. é o fine line, né? Tudo que é de traço fino, tudo que é delicado e tudo a gente pode transformar em fine line. Às vezes o cliente chega lá com um desenho que ele tá com um traço grosso, ele tá bem grosseiro, ele fala, transforma no teu estilo. Aí eu transformo aquilo de uma maneira fluida, Legal. Delicada. Ou seja, eles podem te mandar uma referência e você traz para o teu mundo, para a tua especialidade, Claro, para eternizar com na certeza. pele do teu cliente. Isso. Eu só preciso de uma referência ou de uma boa história. Até o fim da semana eu levo uma referência lá, tá? Muito bem, eu vou te esperar. Ai, que conversa boa. E quanta gente interessada no assunto, Raul. Assim, a gente entende também através desse interesse geral que realmente ficou bem para trás o que era marginalizado, bem para trás a falta de conhecimento sobre a tatuagem e seguimos a passos largos a reafirmação, né, de que tatuagens são bem-vindas, são forma de eternizar momentos na pele, eternizar pessoas na pele, de eternizar histórias na pele, e de forma segura. De forma segura, de forma responsável, antes de tudo. Escolher bem seu profissional, escolher muito melhor ainda a sua arte. Perfeito. Júlio César está dizendo aqui que quem tem tatuagem não pode fazer ressonância com contraste, é isso? Tem um período, né? Por um período. Vamos desmistificar esse assunto, Isso. Cissa? Por um período. Porque, na verdade, o embasamento deles é o seguinte, que baseado que eles falam que algumas tintas podem conter metal. E o metal da tinta pode esquentar durante o exame. Só que as tintas que a gente usa no estúdio, que são as tintas regulamentadas pela Anvisa, não contém nenhum tipo de metal. Perfeito. Então, Ou durante seja, um tempo pode acontecer. Não, as tintas que não têm metal, fiz uma pesquisa rápida aqui, né? A gente tem acesso e a presença de tatuagem não interfere nos procedimentos, né? Como você falou, a existência de materiais que causam danos, interferem ao exame, que não é o caso das tintas contemporâneas, né? As tintas modernas. Tem alguns laboratórios que ainda pedem ali 30, 60 dias, mas por precaução deles, né? A gente afirma que as tintas que a gente usa no estúdio não contém nenhum tipo de metal. Tem a Priscila e tem o Ricardo aqui perguntando sobre os cuidados pós-tatuagem. Então é importante também, independente de você que fez, de repente está demorando a cicatrizar. Inclusive, desculpa, Marcelo, levei Anderson, uma dá um bronca close aqui da aqui. minha tatuadora, levei uma bronca da minha tatuadora que eu não estou hidratando de forma certa. Fecha nele, Anderson, por favor, que ele vai se redimir agora. Eu não estou hidratando de forma certa a minha tatuagem. Está bonito, desculpa, Pachacara. Parabéns, né? Raul. Tá de nota? -2.
Então não sigam o meu exemplo e escutem o que a Cissa vai falar Nota 10 como agora. apresentador, menos 2 como cliente, meu povo. Olha, passei quase uma vergonha aqui ao vivo. Mas o que tem que fazer? Quem tá assim, igual o Raul, que não, tá difícil cicatrizar, não tá cuidando direito, o que passa lá em casa? Hidratação. A gente sempre passa a orientação de hidratar a tatuagem. As tatuagens de traço fino, que é o meu estilo, a gente não... Antigamente, a galera saía enrolada com aquele plástico filme, né? Hoje em dia, não mais. Não precisa mais enrolar, principalmente esses traços que são mais delicados, onde a pele fica mais à mostra. A única coisa que a pessoa precisa fazer, higienizar essa tatuagem, lavar no banho normal com o seu sabonete, passar uma pomada cicatrizante, uma boa pomada cicatrizante para reparar essa pele que foi machucada ali pelo processo e o mais importante, evitar o sol. Aquelas que tem o final plástico, assim, ajuda? Aquelas pomadinhas? Sim, essa é a Aliás, melhor. foi a minha... Tá cheio o tubo lá né? na sua casa, né? Tá cheio. Eu só não fiz, né? Não sigam o exemplo do Raul. Esses homens, eu tô pra te dizer. Cissa, estão perguntando aqui, tem ouvinte como o Jairo que não tem Instagram e quer saber se tem outra forma de entrar em contato com você. WhatsApp? Pode então dizer aí, quem puder anotar o WhatsApp profissional da nossa tatuadora, manda uma mensagem e fala que veio aqui com a gente. 65 99952 7117. Cissa, alguma... Vamos aproveitar que a gente tem um tempo ainda para eu te perguntar sobre tatuagens inusitadas. Tem alguma coisa diferente assim? Nossa, por que, né? Quis tatuar aquilo? Tem algo? Sempre me fazem essa pergunta e eu sempre respondo a mesma coisa. O pessoal aqui de Cuiabá é bem tradicional. Bem tradicional. É. E você tem alguma... Não, assim, tradicional somos, mas também somos emocionados, emotivos. Então, tem alguma história que te marcou? De uma tatuagem? Várias. Sempre me perguntam assim, qual foi a tatuagem mais inusitada e qual foi a tatuagem mais especial ou a que você mais gostou de fazer? E eu sempre falo de histórias. Eu nunca falo de grandes tatuagens que me deram grandes valores. Quando eu falo de tatuagem, é sempre muito relacionado a sentimento. E história tem inúmeras. E é muito legal, assim. Tomara que tenha muito cliente meu ouvindo. A gente sempre acaba criando uma conexão muito grande. Eu falo que deitou na maca, o coração abre. E eu viro amiga de muito cliente. Porque a pessoa está ali realmente de coração aberto e conta a história de vida, às vezes conta a história da vida que não é relacionada à tatuagem. É um momento muito especial, é uma experiência muito boa. Mas tem uma história engraçada. Tem alguém que bateu lá de madrugada, não tem? Tem alguém que bebeu muito, tem alguém que levantou, tem alguém que começou, parou, nunca mais voltou depois de muito tempo. Conta uma história boa. Você sabe que antigamente, eu acho que eu doutrinei os meus clientes, mas antigamente, de sábado para domingo, o celular bombava. Saía da balada, oi, tudo bem? Eu quero fazer uma tatuagem agora. Oi, tá aberto? Não, gente, tatuagem não tem que fazer nessas horas. Nessas horas as ideias surgem, algumas boas, outras nem tanto. Anota, meu filho. Né? Anota. Manda mensagem na segunda, porque aí até a segunda você tem tempo para pensar se isso realmente vale a pena colocar na pele. Porque nem tudo que a pessoa pensa que é legal acaba ficando legal ao longo do tempo. Você já falou não para alguém? Não, isso eu não faço, não vou fazer? Já. Foi difícil ou não? Tranquilo? Foi difícil porque eu estava no começo da carreira. Só que um tempo depois, essa pessoa me procurou e ela falou, você lembra de mim? E eu falei, não, porque eu só tinha conversado com ela no WhatsApp. E ela falou assim, ela me mostrou o pé e me contou ali a história. Eu falei, lembro. Ela falou, ainda bem que eu segui teu conselho, eu não fiz. Obrigada. Eu falei, de nada. Você falou, cara, nesse assunto aí mesmo, se houve alguém... que você tentou ajudar depois, que não foi você que tatuou, ou antes, e também para quem fez e está com esse problema, como lidar com a tatuagem que deu errado? Já ajudei muitas pessoas, eu reformo muito a tatuagem de outros profissionais que não ficaram do jeito que a pessoa pediu ou imaginou, a técnica não foi bem executada, acontece muito. Acontece muito no estúdio. E reformar não tem problema, né? Não tem problema desde que o traço esteja íntegro. Entendi. Porque com o passar dos anos, se for um traço que foi feito lá atrás,
há 7, 8 anos atrás. Como a minha que eu te mostrei. Isso. Que Você reformou uma? Não quero, mas o traço já não... O traço tende Traço tá a medieval. expandir. O traço tende a expandir. E uma vez que o traço expande na pele, a gente não tem como retrair ele de novo. Entendi. Então, tem que pensar antes Exatamente. desse time aí para não perder a oportunidade de reformar, como você disse. Então, se você tá... Tanto tempo, mais ou menos, esse linear? Tem 2, 3 anos. Mas isso também varia muito de pele para pele. Tem pele que tem uma tendência maior a expandir o traço e tem pele que não. Cissa, sobre duração de tatuagem. Eu sei que é um trabalho artístico, então leva tempo. A minha tatuagem foi uma tatuagem pequena e de forma rápida foi concluída, com sucesso, super aprovada. Mas de um tempo maior que você já ficou tatuando e que é razoável para o tatuador, que é um ser humano, que tem dores, que tem que repousar para voltar ao trabalho. Como funciona isso? Eu acho que o tempo máximo que eu fiquei tatuando foi 6 horas. 6 horas. Mas eu gosto muito de respeitar o limite da pessoa também, do cliente. Ou seja, pode acontecer essa pausa para voltar depois, etc? Pode, claro, pode. É tudo em cima. A gente faz um estudo da técnica, do desenho, qual técnica que eu preciso aplicar. Se é um desenho que tem traço e pintura, ok, eu faço todo o traço numa primeira sessão, cicatriza, 15, 20 dias depois o cliente retorna e a gente finaliza com a pintura. Assim não fica tão cansativo, tão dolorido. A pele consegue respirar ali entre uma sessão e outra. É muito mais confortável. Coerente, né? Equilibrado. Você viu? Tudo tem um planejamento com Cissa. E olha só, Cissa, vou ler rapidinho a mensagem da Lu. Ela diz: boa tarde, Marcela. Estou me sentindo uma senhora de 80 anos. Não gosto de café e não tenho tatuagem. Mas talvez, Marcela, um dia eu faça o nome do meu filho, meus cachorros ou o brasão do Corinthians, que são essas únicas coisas que nessa vida eu nunca me arrependeria. Tá vendo? Já tem 3 tatuagens, só aí nesse faleiro, Lu. Amores, tá convidada. Tatuar os amores da vida. Segue a Cissa lá no Instagram. E eu tenho a Luciana perguntando do curso. Marcela, não termina a entrevista sem a minha pergunta. Se ela dá algum tipo de curso aqui, se a formação foi em Cuiabá, ela tem vontade também de desbravar esse caminho artístico. Ai, que legal. Como que é o nome dela? Luciana. Luciana, essa estratégia de curso, de ministrar curso, está nos planos. Está nos planos, eu acredito que até o final do ano a gente deve lançar alguma coisa assim, mas eu espero sua mensagem, pode entrar em contato pelo WhatsApp que a gente conversa por lá. Tá vendo? Além de tudo acessível, né, Marcela? Super acessível. Raul, eu já estava gostando online, agora presencial com uma convidada assim, eu vou ficar torcendo para dar segunda-feira. Minutos finais, eu vou tocar a bola para ele que conduz o nosso faleiro aqui no palco. Obrigado, Marcela, já nessa parte derradeira. Cissa, microfone aberto para você, suas considerações finais, para falar um pouquinho mais desse seu amor pela sua profissão, agradecer a tua presença, a sua disponibilidade para informar os nossos ouvintes, aqueles que também estão conosco pelo YouTube, e que a tua arte, a tua vida seja longa, com muito carinho. Eu te agradeço mesmo, viu? Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer ao convite, Raul. Obrigada, Marcela, por me receber tão grandiosamente. É muito bom falar de tatuagem, porque é uma coisa que eu vivo há 10 anos. E eu sempre falo que é algo que eu faço hoje. O começo foi muito desafiador. Como toda mudança, né? Eu mudei drasticamente a minha vida de área da saúde para a arte. Então, foi desafiador. Mas hoje é algo que eu faço com o coração. E poder marcar a vida das pessoas através de uma arte que elas vão levar na pele é muito legal, é muito importante. Então, eu acho que hoje eu posso falar que é um dom e eu amo fazer o que eu faço. Eu adoro receber as pessoas no meu estúdio, ouvir as suas histórias, ouvir as suas dores e saber que elas vão me levar um pouquinho com elas, que eu posso deixar um pouquinho de mim nelas. É a parte mais gostosa, muito mais que rentabilidade, que ser reconhecida pela arte, mas assim, saber que aquela pessoa está levando o que ela veio buscar é muito bom. Obrigada mais uma vez. Imagina. A gente poderia passar o resto do dia aqui falando sobre tatuagem, que eu ia achar legal. Poderia. Cissa, reafirmando, confirmando, @Cissa Tatu, tudo com S, S-I-S-S-A.
Ô, seu Jairo, é Cissa mesmo, tá? Não é Cícera, não. Quero que você ache ela lá. Cissa. Cissa Foreste, uma moça loira, olho azul, coisa mais linda. Entra lá e segue e acompanha. Cissa, ganhei muito de conhecer. Deus abençoe grandemente a sua vida, Amém, tudo que todos você nós. tocar, todos os traços, que Amém. realmente as pessoas levem essa energia, não só o talento. E hoje aqui, Raul, ele colocou um assunto tão importante, muitas vezes discriminado, marginalizado, admirado, desejado por tantos. E a gente conseguiu, né, Raul, falar de forma leve, responsável, inspirando você a fazer sua tatuagem. Fica fácil ao seu lado, né, Marcela? Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, todo mundo que acompanhou essa hora aqui no palco CBN, na CBN Cuiabá, que todas as segundas-feiras, das 3 às 4 da tarde, das 15 às 16, um assunto que representa a cultura, a arte brasileira produzida aqui em Mato Grosso, hoje em especial a tatuagem representada pela Cissa, mas que também leva o nosso abraço, nossa consideração a tantos profissionais capazes que o nosso estado abraça, que fazem a sua arte aqui. Muito obrigado pela arte de vocês. Marcela, beijo. Beijo grande, Cissa. Beijo, obrigada pela companhia. Beijo, obrigada. E assim a gente vai se despedindo. Coisa boa começar a segunda assim, né? Manda ainda.